Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, no vídeo de hoje eu quero responder então a uma pergunta enviada por um dos nossos seguidores. Jean-Pierre, se só Jesus salva, por que na canção A 13 de Maio diz: a Virgem nos manda o terço rezar, assim diz meus filhos vos hei de salvar? A primeira coisa que precisamos levar em consideração é que a doutrina da Igreja Católica não está baseada em letras de canções, e nem sempre as letras das canções trazem exatamente a doutrina ensinada pela Igreja. Essa letra em especial, mencionada aqui na pergunta, é a versão cantada pela irmã Kelly Patrícia, mas existem outras dezenas de versões onde essa expressão não aparece. Mas eu quero deixar muito claro que não existe nada de errado na letra dessa canção, e você já vai entender por quê. Então, respondendo à pergunta, a Igreja Católica, ela ensina o mesmo que é ensinado nas Sagradas Escrituras. O Catecismo da Igreja Católica gasta 3 parágrafos explicando de maneira positiva a respeito da salvação. Que toda salvação vem de Cristo, por meio da Igreja, que é o seu corpo. Da mesma forma, a Bíblia ensina que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, conforme nós podemos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 11, também no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 10. E em Atos dos Apóstolos nós podemos encontrar: e disseram eles, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A Igreja ensina, da mesma forma que a Bíblia ensina, que apenas Deus é a fonte da salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nenhuma criatura tem o poder de nos salvar. Apenas o Criador tem o poder de salvar as suas criaturas. Isso ficando então muito claro, podemos entender algumas outras expressões que usam a palavra salvar ou a palavra salvação, mas que não se referem à eterna salvação da alma humana operada por Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 18, que os amalequitas, pensando ter vencido uma guerra contra o povo de Israel, estavam festejando, mas o rei Davi, com os seus soldados, salvou o que eles haviam tomado e salvou também as suas 2 mulheres. Ora, apesar de o texto usar a palavra salvar, ele não está se referindo à salvação eterna da alma, mas de salvar aquelas pessoas da morte. Em Romanos capítulo 11, versículo 14, São Paulo apóstolo diz: para ver se de alguma maneira posso incitar aos ciúmes os da minha carne e salvar alguns deles. É claro que São Paulo não está afirmando que ele próprio é a fonte da salvação do seu povo, pois ele mesmo diz em várias passagens que apenas Cristo é o Salvador do mundo. Mas ele se apresenta aqui como o pregador, como o instrumento que Deus pode usar para levar a salvação ao seu povo. Da mesma forma, encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 4, uma ocasião em que uma mulher se lança aos pés do rei e se prostra dizendo: salva-me, ó rei, salva-me. É claro que não se trata aqui da eterna salvação da alma, mas de uma situação urgente que envolvia os filhos ali dessa mulher. Nós também podemos encontrar no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 12, uma passagem onde Natã está dando um conselho a Batseba, mãe de Salomão, e ele lhe diz: escuta, vou dar-te um conselho para que salves a tua vida e a vida do teu filho Salomão. É claro que Natã não está se referindo à eterna salvação de Batseba e de Salomão, mas lhe avisando de possíveis intrigas que colocariam a vida dos dois em risco. Como vimos, meus irmãos, nem sempre a expressão salvar ou salvação se refere à salvação da alma operada por Cristo na cruz, mas da salvação da vida, da salvação de problemas, de conselhos que podem conduzir à salvação. Assim, da mesma forma, a letra da música que foi mencionada não está dizendo que Maria tornou-se a fonte primária de salvação, substituindo o sacrifício de Cristo na cruz.
mas que Maria ensina e conduz os seus filhos com seu exemplo de mulher santa, piedosa, obediente, que leva aos pés de Jesus para que as pessoas sejam salvas por ele. Dizer que a letra dessa canção está ensinando que Maria é usurpadora do lugar de Cristo, além de uma baita interpretação distorcida, ainda revela muita falta de sinceridade de quem faz essa acusação. Maria é corredentora no sentido de que foi através dela que o Salvador veio ao mundo, ou seja, com o seu sim, ela colaborou com a salvação, mas não que ela tenha se tornado a fonte da salvação. Para ficar claro esse assunto, eu quero compartilhar com vocês um vídeo onde a figura de Maria é muito bem colocada, é muito bem exposta. Assista. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus e não Maria. Escuta essa história. Uma senhora foi ao médico e após ela realizar alguns exames, o doutor, reparando nas suas vestes, perguntou: "A senhora é evangélica?" "Sim, sou", respondeu ela. O médico então comentou: "Sabe, eu gosto muito dos evangélicos, mas existe apenas uma observação. Vocês falam muito de Jesus, e eu concordo com tudo, mas nunca falam de Maria. Por quê?" Depois de alguns segundos em silêncio, a senhora respondeu: "Doutor, se quando eu chegasse até aqui, no teu consultório, a tua secretária tivesse me dito que o senhor não estava, mas que a tua mãe estava, o senhor acha que eu gostaria de me consultar com ela?" "Claro que não", disse o médico. "Quem se formou em medicina, quem estudou fui eu, e não a minha mãe." "Pois é, doutor. Então, quem morreu na cruz por mim foi ele, não ela." O médico, então, com muita sabedoria, replicou: "A senhora está certa. Muito bem. Mas, pensa comigo, se a senhora chegasse até a recepção e encontrasse a minha preciosa mãe sentadinha ali, e não houvesse mais vagas, e a senhora não tivesse mais dinheiro para pagar a consulta, e você pedisse a ela, para que me pedisse para te atender, eu lhe atenderia e te daria todo o tratamento, todos os remédios e todos os exames. Eu não sei qual é a tua crença, a tua relação com a Nossa Senhora, mas uma coisa a gente tem que concordar. O fato dela ter sido escolhida para ser a mãe do Salvador é a maior prova de que Deus enxergou nela algo extraordinário. E o fato de eu amar ela como mãe não me impede de sermos irmãos em Cristo e filhos do mesmo Pai. Pensa nisso. Que com essas palavras, você, toda a sua família possam ter um dia abençoado, um dia cheio da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.